Ela humilhou a sogra e gritou na frente de 200 convidados: "Sai da minha vista, pobre!" Mas quando descobriu quem aquela mulher simples realmente era, percebeu que havia humilhado exatamente a pessoa que controlava o destino de toda a sua família. O que aconteceu depois mudou sua vida para sempre e ensinou uma lição que ela jamais esqueceria. Ana Paula estava em pé diante do espelho do seu quarto simples, ajeitando pela 10ª vez o colar de pérolas falsas. Era tudo o que tinha de mais elegante para o dia mais importante da vida do filho. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto passava batom cor-de-rosa nos lábios. Aos 52 anos, havia trabalhado a vida inteira para que Mateus chegasse até ali. "Meu menino vai casar", sussurrou para o espelho, sentindo os olhos marejarem. "Ele merece toda a felicidade do mundo." A igreja São Vicente era um palácio de mármore e cristal. Ana Paula nunca havia visto tanto luxo reunido em um só lugar. Convidados vestidos como príncipes e princesas circulavam pelo hall principal, e ela se sentia como uma intrusa no paraíso. Mas estava ali pelo Mateus, só por ele. Seguiu as placas douradas até encontrar o quarto da noiva. A porta estava entreaberta e Ana Paula ouviu risos cristalinos vindos de dentro. Respirou fundo, ajeitou o vestido pela última vez e bateu delicadamente. "Entre!" Uma voz musical gritou de dentro. Ana Paula empurrou a porta e se deparou com uma cena de conto de fadas. Yasmin estava sentada numa poltrona dourada, sendo maquiada por 3 profissionais. O vestido de noiva pendurado brilhava como se fosse feito de estrelas, e o quarto inteiro parecia um cenário de filme. "Oi, querida", Ana Paula disse com voz embargada de emoção. "Sou a Ana Paula, mãe do Mateus. Vim te desejar felicidades." O silêncio que caiu no quarto foi glacial. Yasmin parou de rir e se virou lentamente, como se estivesse processando algo absurdo. As maquiadoras pararam o trabalho. As madrinhas pararam de conversar. Todos os olhos se fixaram em Ana Paula. "Você é a mãe do Mateus?" Yasmin perguntou, sem conseguir disfarçar a surpresa desagradável. "Sou sim, filha", Ana Paula respondeu tentando sorrir. "Sempre sonhei com este dia. Ver meu filho feliz é tudo que..." "Nossa!" Yasmin a interrompeu, se levantando devagar. "Mateus nunca me disse que você era assim." Ana Paula sentiu uma pontada no peito. "Como assim, querida?" Yasmin a olhou de cima a baixo, com uma expressão que deixou Ana Paula gelada. "Bem, ele sempre fala da família dele como se fosse diferente, especial." "Somos especiais, sim", Ana Paula disse, tentando manter a dignidade. "O amor que tenho pelo Mateus é o mais especial do mundo." Uma das madrinhas sussurrou algo no ouvido de Yasmin, que sorriu de forma cruel. "Que romântico", ela disse com ironia. "Deve ter sido muito desafiador criá-lo sozinha." A palavra desafiador saiu da boca dela como se fosse algo nojento. Ana Paula sentiu o coração acelerar. Alguma coisa estava muito errada ali. "Foi um privilégio", Ana Paula respondeu, a voz saindo mais firme que esperava. "Cada sacrifício valeu a pena." "Sacrifício", Yasmin repetiu, saboreando a palavra. "Imagino mesmo. Deve ter sido difícil dar a ele o que ele merecia." Yasmin se aproximou da mesa onde estava o bolo de degustação. Cortou um pedaço generoso e se virou para Ana Paula, com um sorriso que não chegava aos olhos. "Quer experimentar?" ela perguntou, estendendo o prato. "É de confeitaria francesa. Caríssimo." Ana Paula se aproximou inocentemente. "Obrigada, querida. Você é muito..." Mas antes que pudesse terminar a frase, Yasmin tropeçou e derrubou o bolo inteiro no vestido de Ana Paula. O glacê branco e o recheio de framboesa escorreram pela roupa, criando uma mancha gigantesca e humilhante. O silêncio que se seguiu foi mortal. "Ai, meu Deus!" Yasmin exclamou teatralmente, levando as mãos à boca. "Que desastre! Foi totalmente sem querer."
As madrinhas riram baixinho, claramente sabendo que havia sido proposital. Ana Paula ficou parada, em choque, sentindo o bolo escorrer pelo corpo. O cheiro doce agora era nauseante. Que situação! Uma das madrinhas comentou com falsa preocupação. Não pode ficar assim para a cerimônia. Claro que não, Yasmin concordou, fingindo desespero. Ana Paula, acho melhor você voltar para casa e se trocar. Não pode aparecer na igreja desse jeito. Mas eu não tenho outra roupa boa, Ana Paula murmurou, tentando limpar a sujeira com as mãos trêmulas. Então vai ser problemático, Yasmin disse com frieza. Imagina a vergonha para o Mateus se você aparecer assim na frente de todos esses convidados importantes. Talvez seja melhor mesmo não voltar, sugeriu outra madrinha, para não estragar as fotos. Ana Paula sentiu o mundo desabar. Estava sendo expulsa do casamento do próprio filho por causa de um acidente que claramente não havia sido acidental. Eu vou tentar resolver, ela conseguiu dizer, saindo do quarto com o coração em pedaços. No corredor, Ana Paula se encostou na parede e fechou os olhos. As lágrimas queimavam, mas ela não podia chorar, não ali. Pensou em ir embora, em desistir, em poupar a si mesma de mais humilhação. Mas então lembrou do rosto de Mateus quando criança, perguntando: Mamãe, você vai estar no meu casamento quando eu crescer? Vou sim, meu amor, ela havia prometido. Sempre vou estar ao seu lado. Não ia quebrar essa promessa por causa de uma nora cruel. Ana Paula correu para o banheiro, lavou a mancha o máximo possível e voltou para a cerimônia com a cabeça erguida. A roupa estava manchada, mas sua determinação estava intacta. A recepção foi ainda pior. Quando Ana Paula se dirigiu para a mesa principal, Yasmin apareceu como uma fúria. O que você pensa que está fazendo? Perguntou alto o suficiente para outros convidados ouvirem. Vou sentar na mesa da família, Ana Paula respondeu, tentando manter a calma. Yasmin deu uma gargalhada alta e teatral que chamou a atenção de meio salão. Gente! Ela anunciou para os convidados próximos. Vocês viram isso? Ela quer sentar na mesa principal. Risadas cruéis ecoaram pelo ambiente. Ana Paula sentiu as bochechas queimarem. Olhem como ela está vestida, Yasmin continuou, apontando para as manchas no vestido. Acham que é adequado para sentar com pessoas importantes? Yasmin, por favor, Ana Paula tentou. Por favor, nada. Você não está vestida à altura da nossa festa. Senta lá no fundo com os funcionários. Pelo menos lá ninguém vai reparar nessa situação. O salão inteiro estava olhando agora. Ana Paula sentiu cada risada como uma facada no coração. Eu só quero estar perto do meu filho, ela disse, a voz saindo quebrada. Perto não, Yasmin respondeu friamente. Ele merece melhor agora. Ana Paula caminhou até o fundo do salão, como se fosse ao próprio funeral. Se sentou entre funcionários que a trataram com gentileza, mas a humilhação era completa. Do seu canto, observou Yasmin, circulando vitoriosa pelo salão, contando para todos sobre a situação constrangedora da sogra. Cada risada era uma nova punhalada. Mas Ana Paula guardava um segredo que Yasmin descobriria em breve. Pegou o celular discretamente. Chegou a hora. Prepare tudo. Resposta imediata. Documentos prontos. Ela vai entrar em choque. Ana Paula sorriu pela primeira vez na noite. Yasmin havia acabado de cometer o maior erro da vida e não fazia ideia do pesadelo que estava prestes a enfrentar. Ana Paula continuava sentada no fundo do salão, entre os funcionários que a tratavam com mais dignidade que a própria nora. Seu coração estava despedaçado, mas ela não ia dar o gostinho para Yasmin de ver suas lágrimas. Não ainda. Do seu lugar afastado, ela observava a nova nora desfilar pelo salão como se fosse dona do mundo. Yasmin ria alto, recebia cumprimentos, posava para fotos caríssimas. Cada sorriso dela era uma facada no peito de Ana Paula. Como o filho não percebeu que tipo de pessoa estava se casando?
Ana Paula pegou o celular e digitou uma mensagem para seu advogado. Traga tudo, agora. A resposta veio em segundos. A caminho. Vai ser um prazer. 20 minutos depois, Ana Paula viu um homem elegante entrar discretamente no salão. Dr. Ricardo, seu advogado há mais de 15 anos, se aproximou da mesa dos funcionários com uma pasta de couro nas mãos. Senhora Ana Paula, ele sussurrou respeitosamente. Trouxe tudo o que pediu. Tem certeza que quer fazer isso hoje? Absoluta. Ana Paula respondeu pegando a pasta. Ela precisa saber quem humilhou. Dr. Ricardo balançou a cabeça. Essa menina não faz ideia do que fez, não é? Não faz. Mas vai fazer. Ana Paula se levantou e caminhou até um garçom jovem que passava perto. Querido, pode entregar esta mensagem para a noiva? É urgente. O rapaz pegou o papel e se dirigiu até Yasmin, que estava tirando selfies com as madrinhas. Quando recebeu o bilhete, Yasmin o abriu com irritação visível. Preciso falar com você. Jardim dos Fundos. Sozinha. É sobre seu futuro. Ana Paula. Yasmin mostrou o papel para as amigas e todas caíram na gargalhada. Gente, a sogra pobre quer uma audiência comigo, Yasmin anunciou teatralmente. Que ridículo, uma das madrinhas comentou. O que ela quer agora? Deve estar querendo implorar para eu não contar para o Mateus como ela chegou aqui toda suja. Yasmin respondeu com malícia. Vou lá só para me divertir mais um pouco. As amigas riram cruelmente. Vai lá, humilha ela mais uma vez. Pode deixar, Yasmin disse, ajeitando o vestido caríssimo. Volto em 5 minutos. Essa conversa vai ser rápida. O Jardim dos Fundos estava silencioso, iluminado apenas por algumas lâmpadas decorativas. Ana Paula estava parada perto de uma fonte, com a pasta nas mãos, e uma expressão que Yasmin não conseguiu interpretar. E aí? Yasmin perguntou com arrogância, chegando com passos firmes. O que você quer? Veio pedir desculpas por ter estragado meu casamento? Ana Paula a encarou em silêncio por alguns segundos. Havia algo diferente nos olhos dela. Não era mais a mulher humilhada de algumas horas atrás. Yasmin, Ana Paula disse calmamente. Você sabe onde seu pai trabalha? A pergunta pegou Yasmin de surpresa. Claro que sei. Na Corporação Santos. Por quê? E você sabe quem é o dono da Corporação Santos? Sei. É um empresário muito rico. Meu pai sempre fala dele com respeito. Yasmin franziu a testa. Mas que relevância isso tem? Ana Paula abriu a pasta e tirou o primeiro documento. Tem toda a relevância do mundo. Yasmin pegou o papel com impaciência. Era um contrato de trabalho, com o nome do pai dela no topo. É o contrato do meu pai. E daí? Olha a assinatura do empregador, Ana Paula disse tranquilamente. Yasmin olhou para o final do documento e sua expressão mudou. A assinatura dizia claramente, Ana Paula Santos, proprietária. Isso é falsificação, Yasmin disse automaticamente, mas sua voz já não soava tão segura. É? Ana Paula perguntou, tirando mais documentos da pasta. Então isso aqui também é falsificado? Ela entregou a certidão de propriedade da empresa para Yasmin, que a pegou com mãos que começavam a tremer. Logo em seguida, vieram os registros da junta comercial, as declarações de imposto de renda, os comprovantes bancários. Não, Yasmin murmurava, examinando cada papel sob a luz fraca do jardim. Isso não pode ser verdade. Pode sim, Ana Paula disse, e pela primeira vez havia uma dureza em sua voz que fez Yasmin se arrepiar. Eu sou Ana Paula Santos, dona da Corporação Santos. A patroa do seu pai há 15 anos. A realidade começou a atingir Yasmin como socos no estômago. Ela havia humilhado publicamente a chefe do próprio pai, a mulher que controlava completamente a vida financeira de sua família. Mas você não parece... Yasmin gaguejou. Não pareço o quê? Rica? Ana Paula perguntou. Por que você acha que eu me visto assim, Yasmin? Eu não sei.
porque assim eu descubro quem são as pessoas de verdade. Ana Paula explicou, sua voz ficando mais fria. Quando alguém acha que sou pobre, mostra seu verdadeiro caráter. E você, minha querida nora, mostrou exatamente quem é. Yasmin sentiu as pernas bambas. Ana Paula, eu não sabia. Se eu soubesse quem você era... Exato, Ana Paula a cortou. Se soubesse que eu era rica, teria me tratado bem. Mas como achou que eu era pobre, se sentiu livre para ser cruel. Isso diz tudo sobre você. Por favor, Yasmin disse, e sua voz estava começando a falhar. Por favor, não conte para ninguém. Meu pai pode perder o emprego. Ana Paula tirou mais um documento da pasta. Era a escritura de uma casa. Reconhece este endereço? Yasmin olhou e sentiu o mundo girar. Era o endereço da casa da família dela. O que isso significa? Significa que a casa onde sua família mora é minha, Ana Paula disse simplesmente. Eu a comprei e alugo para seu pai por um preço bem baixo. Um favor que faço para funcionários dedicados. O documento caiu das mãos de Yasmin. Ela estava processando a informação, olhando para Ana Paula como se fosse um fantasma. Você é dona da nossa casa também? Sou dona de tudo que sustenta sua família, Ana Paula confirmou. O emprego do seu pai, a casa onde moram, o carro que dirigem, a escola particular que vocês frequentaram, tudo depende de mim. Yasmin começou a hiperventilar. Isso não pode estar acontecendo. Está acontecendo sim, Ana Paula disse, guardando os documentos. E agora você vai descobrir o que significa depender da bondade de alguém. O que você quer dizer? Ana Paula se aproximou de Yasmin, que recuou instintivamente. Quero dizer que amanhã pela manhã vou ter uma conversa muito séria com seu pai. E com o Mateus também. Não! Yasmin gritou, jogando-se de joelhos no chão. Por favor, Ana Paula, eu imploro. Não destrua minha família por causa de um erro. Um erro? Ana Paula repetiu, e pela primeira vez sua voz tremeu de emoção. Você jogou bolo em mim na frente das suas amigas. Me expulsou da mesa principal do casamento do meu próprio filho. Me humilhou publicamente como se eu fosse uma qualquer sem valor. E chama isso de erro? Lágrimas desciam pelo rosto cuidadosamente maquiado de Yasmin. Eu sei que fiz coisa horrível, mas por favor me perdoa. Perdão se conquista, Ana Paula disse, dando as costas para ela. E você tem muito, muito trabalho pela frente se quiser conquistar o meu. Espera! Yasmin gritou desesperadamente. O que você vai fazer? Ana Paula parou e se virou uma última vez. Seus olhos estavam vermelhos, mas sua voz estava firme. Vou mostrar para você o que significa ser tratada como eu fui tratada hoje. Vou mostrar o que é ser humilhada publicamente. Vou mostrar o que é perder tudo por causa da arrogância. Ana Paula, por favor. E sabe o pior, Yasmin? Ana Paula continuou, sua voz agora carregada de dor. Eu estava tão animada para te conhecer. Estava tão feliz que meu filho havia encontrado alguém para amar. Queria te acolher como filha. As palavras atingiram Yasmin como facadas. Ana Paula havia chegado ali com amor, e ela havia retribuído com crueldade. Mas você escolheu me humilhar na frente de 200 pessoas, Ana Paula disse, suas lágrimas finalmente escapando. Escolheu me tratar como se eu não prestasse, como se eu não merecesse estar no casamento do meu próprio filho. Eu não sabia, Yasmin soluçou. Não sabia porque não quis saber. Ana Paula explodiu, toda a dor saindo de uma vez. Porque julgou uma mulher pela roupa que vestia, porque achou que pobre merece ser humilhado. Yasmin estava prostrada no chão, chorando descontroladamente. Me perdoa, Ana Paula. Me perdoa, por favor. Ana Paula enxugou as lágrimas e recuperou a compostura. Agora você vai descobrir o que sua arrogância custou, para você e para toda a sua família. Ela começou a se afastar, mas parou mais uma vez. Ah, Yasmin, aquela mensagem que mandei no celular durante a festa. Que mensagem? Era para meu advogado trazer os documentos de demissão do seu pai.
Já estão prontos. Yasmin sentiu o mundo desabar completamente. Você não pode fazer isso. Posso sim, Ana Paula respondeu friamente. E vou fazer. Amanhã pela manhã, seu pai não terá mais emprego e vocês não terão mais casa. Parabéns pelo casamento, Yasmin. Espero que tenha valido a pena. Ana Paula saiu do jardim com passos firmes, deixando Yasmin ajoelhada no chão, destroçada pela dimensão de sua própria crueldade. A noiva que havia humilhado a sogra acabara de descobrir que havia cuspido no prato em que comia, e agora ia pagar o preço mais alto que poderia imaginar. O casamento dos sonhos havia se transformado no pesadelo da realidade. Yasmin ficou ajoelhada no jardim por quase 10 minutos, tentando processar o que havia acontecido. Sua mente se recusava a aceitar a realidade. Como a sogra simples e maltrapilha podia ser uma das mulheres mais poderosas da cidade? Como ela havia cometido um erro tão devastador? Quando finalmente conseguiu se levantar, suas pernas tremiam tanto que ela teve que se apoiar na fonte. O vestido de noiva, que custara uma fortuna, agora parecia uma fantasia ridícula. Todo o luxo ao seu redor, toda a ostentação da festa, tudo isso dependia do dinheiro que Ana Paula controlava. Yasmin voltou ao salão tentando disfarçar o desespero, mas seus olhos vermelhos e as mãos trêmulas denunciavam que algo terrível havia acontecido. As madrinhas correram até ela assim que a viram. "O que aconteceu?" perguntou Sofia, sua melhor amiga. "Você está péssima." "Não foi nada." Yasmin mentiu, forçando um sorriso que não conseguia enganar ninguém. "Só uma conversa chata." "Chata? Você está branca como papel", insistiu Marina, outra madrinha. "A velha fez alguma coisa?" Yasmin queria contar tudo, gritar que estava desesperada, que havia cometido o maior erro da vida. Mas como explicar que havia humilhado exatamente a pessoa que controlava o destino de sua família? Como admitir que toda a base de sua vida estava prestes a desmoronar? "Foi só um mal-entendido", ela disse, procurando Ana Paula com os olhos pelo salão. Ana Paula estava de volta à mesa dos funcionários, conversando tranquilamente com o Dr. Ricardo. Parecia completamente serena, como se nada tivesse acontecido. Essa calma fazia Yasmin se sentir ainda pior, porque significava que Ana Paula estava controlando a situação. Do outro lado do salão, Mateus apareceu sorridente, se aproximando da esposa. "Amor, onde você estava? Não te encontrei em lugar nenhum." Fui ao banheiro." Yasmin gaguejou, tentando se comportar normalmente. Mateus a abraçou carinhosamente. "Você está bem? Parece meio abatida." "Estou ótima." Ela mentiu mais uma vez, só um pouco cansada com toda a emoção. "Que bom que está tudo bem," Mateus disse, beijando sua testa. "Aliás, cadê minha mãe? Quero tirar uma foto com vocês duas juntas." O sangue de Yasmin gelou. Sua mãe?" "Sim, a Ana Paula. Não a vi desde a cerimônia. Deve estar por aí conversando com alguém." Yasmin olhou na direção onde Ana Paula estava sentada. Naquele momento, Ana Paula levantou os olhos e as duas se encararam através do salão. O olhar de Ana Paula era frio como gelo e Yasmin sentiu um arrepio percorrer sua espinha. "Mateus," Yasmin disse hesitante, "preciso te contar uma coisa sobre sua mãe." "O quê?" Yasmin abriu a boca para falar, mas as palavras não saíam. Como explicar que havia descoberto que Ana Paula era bilionária? Como contar que havia humilhado a mulher mais poderosa de suas vidas? Como admitir que estava prestes a destruir a família inteira? "Não é nada importante," ela disse finalmente. "Depois a gente conversa." Nesse momento, Ana Paula se levantou da mesa e começou a caminhar em direção a eles. Yasmin sentiu o pânico tomar conta do corpo. O que Ana Paula ia fazer? Ia contar tudo para Mateus ali mesmo, na frente de todo mundo? "Mãe!" Mateus exclamou alegremente quando Ana Paula se aproximou. "Onde você estava? Quero tirar uma foto com vocês duas." Ana Paula olhou para Yasmin com uma expressão neutra. "Claro, filho, será um prazer." Yasmin não conseguia acreditar.
Ana Paula estava agindo como se nada tivesse acontecido. Ela sorriu para o fotógrafo, posou ao lado de Yasmin e até colocou a mão no ombro da nora durante as fotos. Pronto, Ana Paula disse quando terminaram. Mateus, posso falar com você um minutinho? É sobre um presente especial que trouxe para vocês. Claro, mãe, Mateus respondeu animado. Sozinho, Ana Paula acrescentou, olhando diretamente para Yasmin. É uma surpresa. Yasmin sentiu as pernas fraquejarem novamente. Ana Paula ia contar tudo para Mateus. Ia revelar como havia sido humilhada e qual seria a consequência. Era o fim de tudo. Pode ir, Yasmin murmurou, tentando soar natural. Vou ficar aqui com as meninas. Mateus beijou sua bochecha e seguiu Ana Paula até um canto mais reservado do salão. Yasmin ficou observando de longe, tentando ler os lábios ou interpretar as expressões, mas estava muito distante para entender qualquer coisa. A conversa durou quase 15 minutos. No início, Mateus parecia animado, mas gradualmente sua expressão foi mudando. Ele franziu a testa, balançou a cabeça algumas vezes e, no final, estava visivelmente perturbado. Quando voltaram, Yasmin tentou decifrar o humor de Mateus, mas ele evitou seu olhar. Tudo bem? Ela perguntou nervosa. Sim, ele respondeu secamente. Minha mãe só queria esclarecer algumas coisas. Que tipo de coisas? Mateus finalmente a olhou nos olhos, e havia algo diferente em sua expressão. Coisas que eu deveria ter sabido antes. Ana Paula se aproximou deles novamente, ainda com aquela calma perturbadora. Yasmin, querida, pode vir comigo um momento? Preciso falar sobre os arranjos para amanhã. Que arranjos? Yasmin perguntou, mas sua voz saiu como um sussurro. Os arranjos para a mudança da sua família. Ana Paula disse calmamente. Afinal, vocês têm 30 dias para deixar a casa. As palavras foram ditas em voz baixa, mas atingiram Yasmin como um martelo. Mateus ouviu e seu rosto empalideceu. Como assim, mãe? Que casa? Ana Paula sorriu friamente. A casa onde a família da Yasmin mora, filho. É minha, e não vou mais alugá-la para eles. Sua? Mateus perguntou confuso. Mãe, do que você está falando? Estou falando sobre quem eu realmente sou, Ana Paula respondeu, tirando um documento da bolsa. E sobre como sua esposa me tratou hoje, quando achou que eu era uma pobre coitada. Mateus pegou o documento e seus olhos se arregalaram conforme lia. Você é a dona da Corporação Santos? Sou, Ana Paula confirmou. E o pai da sua esposa trabalha para mim há 15 anos. Trabalhava, na verdade, até hoje. Mãe, o que você quer dizer com trabalhava? Quero dizer que ele será demitido amanhã cedo, Ana Paula disse tranquilamente, mostrando seu celular. Acabei de mandar a carta de demissão por e-mail. Yasmin sentiu o chão desaparecer debaixo de seus pés. Você não fez isso, ela sussurrou. Fiz sim, Ana Paula confirmou, assim como já pedi o cancelamento do aluguel da casa. Afinal, por que eu continuaria ajudando uma família que me humilha? Mateus olhou para Yasmin, depois para Ana Paula, tentando processar o que estava acontecendo. Mãe, que humilhação! Do que vocês estão falando? Ana Paula contou tudo. O bolo jogado no vestido, a expulsão da mesa principal, a humilhação pública na frente dos convidados. Cada palavra era uma facada no coração de Yasmin, que assistia seu mundo desmoronar em tempo real. Yasmin, Mateus disse quando Ana Paula terminou, sua voz carregada de decepção. Isso é verdade? Yasmin não conseguia falar. As lágrimas escorriam pelo rosto enquanto ela balançava a cabeça, tentando negar, mas sabendo que não adiantava. Por quê? Mateus perguntou, genuinamente confuso. Por que você fez isso com minha mãe? Eu não sabia. Yasmin conseguiu murmurar. Não sabia o quê? Que ela era rica? Mateus explodiu. E isso justifica tratar uma pessoa mal? Não, Yasmin soluçou. Não justifica nada. Eu fui horrível. Foi mesmo,
Ana Paula concordou friamente. E agora vai descobrir como é ser tratada da mesma forma. Nesse momento, o celular de Yasmin tocou. Era seu pai ligando desesperado. Yasmin, o que está acontecendo? Acabei de receber uma carta de demissão. Dizem que foi ordem da proprietária da empresa. Yasmin olhou para Ana Paula, que a observava com satisfação. Pai, eu posso explicar. Explicar o quê? Perdi meu emprego depois de 15 anos. E tem mais. O proprietário da nossa casa mandou uma notificação dizendo que temos que sair em 30 dias. A voz do pai estava quebrando, e Yasmin podia ouvir sua mãe chorando ao fundo. Era o som do desespero de uma família que havia perdido tudo de uma hora para outra. Pai, Yasmin disse entre lágrimas, a culpa é minha. Eu fiz uma coisa terrível. Que coisa terrível! O que você fez? Yasmin olhou para Mateus, que a observava com uma mistura de raiva e decepção. Olhou para Ana Paula, que aguardava sua resposta com frieza. Olhou para os convidados ao redor, que começavam a perceber que algo estava errado. Eu humilhei a pessoa errada, ela disse finalmente, sua voz mal audível. Humilhei exatamente a pessoa que controlava nossa vida. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Mateus fechou os olhos, balançando a cabeça em descrença. Ana Paula permaneceu impassível. E Yasmin sentiu o peso de sua arrogância esmagando tudo que amava. O casamento dos sonhos havia se tornado o pesadelo mais real de sua vida. E o pior ainda estava por vir. A ligação do pai de Yasmin ecoou pelo salão como uma bomba explodindo. Alguns convidados próximos haviam ouvido tudo e começavam a sussurrar entre si, tentando entender o que estava acontecendo. O clima de festa estava se transformando rapidamente em um ambiente pesado e tenso. Pai, depois eu te explico. Yasmin disse apressadamente, desligando o telefone com as mãos tremendo, mas era tarde demais. O estrago estava feito. Mateus a encarou com uma expressão que ela nunca havia visto antes. Não era mais o marido apaixonado de algumas horas atrás. Era um homem profundamente decepcionado e confuso. Yasmin, ele disse com voz controlada, mas carregada de emoção. Eu preciso entender uma coisa. Você realmente humilhou minha mãe porque achou que ela era pobre? Mateus, eu posso explicar. Responde à pergunta. Ele interrompeu secamente. Você humilhou minha mãe porque ela não estava vestida como os ricos? Yasmin abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Como explicar que sim, havia julgado Ana Paula pela aparência? Como admitir que havia sido exatamente a pessoa superficial e cruel que Mateus sempre desprezou? O silêncio já é uma resposta, Ana Paula disse calmamente. Seu filho se casou com alguém que julga as pessoas pelo que vestem, não pelo que são. Mãe, por favor, Mateus disse massageando as têmporas. Deixa eu entender a situação toda primeiro. Não há muito o que entender, Ana Paula respondeu. Sua esposa me tratou como nada porque achou que eu era pobre. Jogou comida em mim, me expulsou da mesa principal, me humilhou na frente de 200 pessoas. E fez tudo isso no seu casamento, que deveria ser um dia de união familiar. Cada palavra era como um soco no estômago de Yasmin. Ver a dor nos olhos de Ana Paula, ouvir o relato de sua crueldade sendo contado para Mateus, era torturante. Yasmin, Mateus se virou para ela. Isso é verdade? Você jogou comida na minha mãe? Foi um acidente. Ela tentou mentir, mas Ana Paula a interrompeu. Acidente? Ana Paula riu amargamente. Você disse para suas amigas que era para eu ir embora, me trocar e não voltar. Disseram que eu estava estragando sua festa. Você disse isso? Mateus perguntou incrédulo. Yasmin não conseguia mais negar. As lágrimas desciam pelo rosto, estragando a maquiagem cara que havia levado horas para ser feita. Mateus, eu estava nervosa. O casamento tinha que ser perfeito. Perfeito sem minha mãe? Ele explodiu, chamando a atenção de mais convidados. Você queria um casamento perfeito sem a mulher que me criou sozinha? Não é isso.
Então o que é? Mateus gritou, perdendo completamente a compostura. Me explica que tipo de pessoa joga comida na sogra no próprio casamento. O salão estava ficando em silêncio. Conversas pararam, música baixou e todos os olhos se voltaram para o drama que estava se desenrolando entre os noivos. Celulares começaram a ser discretamente apontados na direção deles. Ana Paula percebeu a atenção que estavam atraindo. Mateus, vamos conversar em particular. Não, Mateus disse firmemente. Se ela teve coragem de humilhar você publicamente, então essa conversa pode ser pública também. Yasmin sentiu o pânico se intensificar. Mateus, por favor, vamos para outro lugar. Por que, Yasmin? Está com vergonha agora? Ele perguntou sarcasticamente. Não estava com vergonha quando estava humilhando minha mãe na frente de todo mundo. Nesse momento, Sofia e Marina se aproximaram, percebendo que algo muito sério estava acontecendo. Yasmin, o que está rolando? Sofia perguntou preocupada. Nada que vocês precisem saber. Ana Paula respondeu antes que Yasmin pudesse falar. A menos que também queiram participar da humilhação. Como assim? Marina perguntou confusa. Perguntem para a Yasmin como ela tratou a mãe do noivo hoje. Ana Paula sugeriu friamente. As duas amigas olharam para Yasmin, esperando uma explicação. Mas Yasmin estava em choque, incapaz de formar uma frase coerente. Ela jogou bolo na minha roupa, Ana Paula disse simplesmente. Me expulsou da mesa principal, me humilhou porque achou que eu era pobre. Sofia e Marina ficaram boquiabertas. Conheciam Yasmin há anos, mas nunca haviam visto esse lado cruel dela. Yasmin, isso é verdade? Sofia perguntou chocada. Eu não queria... Yasmin murmurou. Não queria o quê? Ser uma pessoa horrível? Mateus perguntou com amargura. Porque foi exatamente isso que você foi. Dr. Ricardo se aproximou discretamente de Ana Paula. Senhora, talvez seja melhor continuarmos essa conversa em particular. Está virando espetáculo. Não, Ana Paula disse firmemente. Ela fez questão de me humilhar publicamente. Agora vai enfrentar as consequências publicamente também. Yasmin percebeu que não havia saída. Estava cercada, exposta, e cada palavra que dizia apenas piorava sua situação. Ana Paula, por favor, me perdoa. Eu sei que fiz coisa horrível, mas posso compensar. Compensar como? Ana Paula perguntou. Devolvendo a dignidade que você tirou de mim? Apagando a humilhação que passei? Eu faço qualquer coisa. Qualquer coisa? Ana Paula repetiu, e havia algo perigoso em seu tom. Então me responde uma pergunta. Se você não soubesse quem eu era, se eu fosse realmente uma mulher pobre, você me pediria desculpas? A pergunta pegou Yasmin completamente de surpresa. Era uma armadilha perfeita, e ela sabia disso. Se dissesse que sim, estaria admitindo que só se importava agora por causa do dinheiro. Se dissesse que não, estaria admitindo que era uma pessoa terrível. Ela gaguejou. Responde, Mateus disse friamente. Se minha mãe fosse realmente pobre, você pediria perdão. O silêncio se estendeu por vários segundos. Yasmin olhou ao redor, vendo todos os rostos expectantes, todos esperando sua resposta. Sabia que qualquer coisa que dissesse seria usada contra ela. Eu não sei, ela sussurrou finalmente. A resposta caiu como uma bomba. Mateus fechou os olhos, balançando a cabeça em descrença total. Ana Paula assentiu, como se tivesse ouvido exatamente o que esperava. Não sabe, Mateus repetiu lentamente. Minha esposa não sabe se pediria desculpas para uma pessoa que ela humilhou só porque essa pessoa é pobre. Mateus, não é isso. É exatamente isso! Ele explodiu. Você só está se desculpando agora porque descobriu que ela é rica. Se ela fosse realmente pobre, você nem ligaria. As palavras de Mateus ecoaram pelo salão. Vários convidados começaram a murmurar entre si, claramente chocados com a revelação. Yasmin percebeu que sua reputação estava sendo destruída em tempo real. Filho, Ana Paula disse suavemente, você tem uma escolha a fazer. Que escolha?
Entre alguém que te ama pelo que você é, Ana Paula olhou para ele com carinho, e alguém que só se importa com o que você tem. Mateus olhou para Yasmin, depois para Ana Paula, claramente torturado pela situação. Mãe, ela é minha esposa. É, Ana Paula concordou. Uma esposa que humilhou sua mãe no dia do próprio casamento porque achou que ela não prestava. Mateus, por favor, Yasmin implorou, segurando no braço dele. Não deixa ela destruir nosso casamento. A escolha de palavras foi péssima. Mateus se afastou como se ela fosse contagiosa. Ela destruir nosso casamento? Ele repetiu incrédulo. Você destruiu nosso casamento quando humilhou minha mãe. Mateus, não. Ele levantou a mão, interrompendo-a. Não tem Mateus. Você mostrou hoje quem você realmente é. E eu não gosto nada do que vi. Yasmin sentiu o pânico total tomar conta. Você não pode deixar ela fazer isso conosco. Ela está usando o dinheiro para nos manipular. Ela? Mateus riu sem humor. Você que está sendo manipulada pelo dinheiro. Se ela fosse pobre, você nem estaria se desculpando. Isso não é verdade, não é? Ana Paula interferiu. Então por que você só mudou de atitude depois que descobriu quem eu era? Yasmin não tinha resposta, porque era verdade. Ela só estava implorando perdão porque descobrira que Ana Paula era bilionária. Mateus, ela tentou uma última vez. Eu amo você. Ama? Ele perguntou com amargura. Ou ama o que eu posso te dar? Porque hoje descobri que minha esposa é capaz de humilhar uma mulher só porque ela não veste roupa cara. Yasmin percebeu que estava perdendo ele. O homem que amava, que havia prometido passar a vida toda com ela, estava escapando por entre seus dedos por causa de sua própria arrogância. Eu vou mudar, ela disse desesperadamente. Vou ser uma pessoa melhor. Vai mesmo? Ana Paula perguntou. Ou vai fingir ser melhor enquanto eu estiver por perto? Era a pergunta que Yasmin não conseguia responder. E o silêncio dela foi mais revelador que qualquer palavra. Mateus tirou a aliança do dedo lentamente. Yasmin, eu não posso ser casado com alguém que trata outras pessoas como você tratou minha mãe hoje. Não! Ela gritou desesperadamente. Não faz isso, por favor. Mas Mateus já havia tomado sua decisão, e todos no salão puderam ver o exato momento em que o casamento dos sonhos de Yasmin se transformou no pesadelo mais devastador de sua vida. A aliança de Mateus caiu no chão de mármore com um som metálico que ecoou pelo salão como um estrondo. O barulho fez todos os convidados se calarem completamente, criando um silêncio ensurdecedor. Yasmin olhou para a pequena argola dourada aos seus pés, como se fosse assistindo sua vida toda se despedaçar. Mateus, não, ela sussurrou, a voz saindo rouca. Por favor, não faz isso. Mas Mateus já estava se afastando, os olhos vermelhos de raiva e decepção. Yasmin, eu não consigo mais olhar para você do mesmo jeito, não depois do que você fez com minha mãe. Filho! Ana Paula disse suavemente, colocando a mão no braço dele. Talvez devêssemos ir para casa. Já foi suficiente por hoje. Yasmin sentiu o pânico tomar conta completamente. Eles realmente iam embora e deixá-la ali, destruída, na frente de todos os convidados. Espera, Ana Paula, por favor. Eu vou fazer qualquer coisa para compensar. Ana Paula parou e se virou lentamente. Havia algo diferente em seus olhos agora. Não era mais a frieza calculada dos últimos capítulos. Havia uma tristeza profunda, como se ela mesma estivesse sofrendo com toda aquela situação. Qualquer coisa? Ana Paula perguntou, sua voz quase um sussurro. Qualquer coisa. Yasmin repetiu desesperadamente, se jogando de joelhos no chão pela segunda vez naquela noite. Eu limpo sua casa, eu trabalho para você, eu faço o que você quiser. Os convidados observavam a cena em choque total. Celulares gravavam discretamente, capturando cada segundo da humilhação pública de Yasmin. A noiva que havia começado a noite como uma princesa estava agora ajoelhada no chão, implorando perdão. Se levanta, Ana Paula disse.
mas não havia crueldade em sua voz. Yasmin, se levanta. Yasmin obedeceu, tremendo da cabeça aos pés. Ana Paula se aproximou dela e pela primeira vez havia algo que parecia compaixão em seu olhar. Você sabe por que eu sempre me visto assim? Ana Paula perguntou, apontando para suas roupas simples. Não, Yasmin murmurou. Ana Paula respirou fundo, como se estivesse prestes a revelar algo muito pessoal. Porque eu já fui como você, Yasmin. A revelação pegou todos de surpresa, incluindo Mateus, que parou de se afastar para ouvir. Como eu? Yasmin perguntou confusa, arrogante, preconceituosa, julgando as pessoas pela aparência. Ana Paula continuou, sua voz carregada de emoção. Quando era jovem, eu tinha muito dinheiro da família e achava que isso me fazia melhor que os outros. Mateus franziu a testa. Nunca havia ouvido aquela história. Um dia, Ana Paula continuou, eu humilhei uma mulher na frente do filho dela porque ela estava mal vestida numa festa. Ria da cara dela, chamei ela de pobre, fiz ela se sentir uma nada. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Ana Paula. Sabe qual foi a consequência? Qual? Yasmin perguntou baixinho. Aquela mulher teve um colapso emocional e nunca mais foi a mesma, por causa da humilhação que eu causei. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até os funcionários do buffet pararam de trabalhar para ouvir. Ela não aguentou a vergonha, Ana Paula disse, a voz falhando. Mateus se aproximou da mãe, chocado. Mãe, você nunca me contou isso. Como eu podia contar? Ana Paula chorou. Como eu podia dizer que causei mal a uma família, que destruí a vida de uma pessoa por pura arrogância? Yasmin sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. A história de Ana Paula era um espelho de sua própria crueldade. Foi por isso que mudei completamente, Ana Paula continuou. Doei toda a herança da família, comecei do zero, construí minha empresa trabalhando dia e noite. E jurei que sempre viveria de forma simples, para nunca mais julgar ninguém e para identificar quem tinha o mesmo problema que eu tive. Mãe, Mateus disse emocionado, abraçando Ana Paula. Eu vejo você em mim, Yasmin. Ana Paula disse, olhando diretamente nos olhos dela. Vejo a mesma arrogância, o mesmo preconceito que quase me custou a alma. Eu não sabia, Yasmin murmurou. Ninguém sabe das nossas histórias até contarmos, Ana Paula respondeu. Mas a diferença é que eu aprendi. E você ainda tem chance de aprender. Nesse momento, o celular de Yasmin tocou novamente. Era sua mãe ligando histérica. Yasmin, onde você está? Seu pai está passando mal. Quando soube que perdeu o emprego e a casa, ele teve um treco. Está no hospital. O telefone quase escorregou das mãos de Yasmin. Mamãe, o que você está dizendo? Seu pai está internado. Os médicos disseram que foi o estresse. A pressão subiu tanto que ele desmaiou. Yasmin, vem para cá agora. A ligação caiu, deixando Yasmin em estado de choque total. Seu pai estava no hospital por causa do que ela havia feito. A cadeia de consequências de sua arrogância estava destruindo sua família inteira. Eu preciso ir para o hospital, ela disse tremendo. Meu pai... Vai, Ana Paula disse suavemente. E quando voltar, a gente conversa. Yasmin olhou para Mateus, buscando algum sinal de que ele iria com ela. Mas Mateus desviou o olhar. Mateus, ela implorou, vem comigo. É meu pai. Yasmin, ele disse com dificuldade, eu não consigo. Não consigo fingir que está tudo bem quando não está. A rejeição foi como uma facada. Yasmin percebeu que estava completamente sozinha. Sem marido, sem apoio, enfrentando a maior crise de sua vida. Sofia Marina. Ela se virou para as amigas. Vocês podem vir comigo? As duas se entreolharam desconfortáveis. Yasmin, Sofia disse hesitante. É que... Nossa, depois do que descobrimos hoje... Vocês também vão me abandonar? Yasmin perguntou desesperada. Não é abandono, Marina respondeu.
É que a gente não conhecia esse lado seu e, francamente, estamos chocadas. Yasmin olhou ao redor e viu apenas rostos de julgamento e desaprovação. Os mesmos convidados que horas antes a adulavam agora a olhavam com nojo. A queda havia sido completa e devastadora. Está bem, ela disse, tentando reunir os últimos fragmentos de dignidade que lhe restavam. Vou sozinha mesmo. Ela começou a se afastar, mas Ana Paula a chamou mais uma vez. Yasmin! Ela se virou, esperando talvez uma última humilhação. Eu vou pagar o hospital do seu pai, Ana Paula disse simplesmente. A generosidade inesperada fez Yasmin desabar novamente. Por quê? Depois de tudo que eu fiz? Porque seu pai não tem culpa dos seus erros, Ana Paula respondeu. E porque eu sei como é perder alguém por causa de arrogância. Yasmin saiu do salão correndo. O vestido de noiva arrastando no chão, a maquiagem escorrida, o coração completamente despedaçado. Atrás dela ficava um casamento destruído, uma reputação arruinada e um marido que não conseguia mais olhar para ela. No hospital, encontrou sua família em desespero total. O pai estava estável, mas os médicos disseram que o estresse havia sido extremo. A mãe chorava sem parar, sem entender como suas vidas haviam se despedaçado de uma hora para outra. Mãe, Yasmin disse, ainda vestida de noiva, a culpa é minha, tudo é culpa minha. Como sua, filha? O que você fez? Yasmin contou tudo, cada detalhe da humilhação que causou, cada consequência de sua arrogância. Sua mãe a ouviu em silêncio, o rosto ficando cada vez mais pálido. Filha, sua mãe disse quando ela terminou, você não é a menina que eu criei. Eu sei, Yasmin soluçou. Eu me transformei numa pessoa horrível. Então muda, sua mãe disse firmemente. Porque se você não mudar, vai perder tudo que realmente importa. Naquela noite, sozinha no quarto que havia sido preparado para a lua de mel, Yasmin se olhou no espelho. O vestido de princesa estava amassado e sujo. A maquiagem havia se transformado numa mancha escura ao redor dos olhos. E ela finalmente viu quem realmente era por baixo de todo aquele luxo. Uma pessoa vazia, superficial, cruel, mas pela primeira vez em muito tempo ela também viu algo mais. Viu a possibilidade de mudança. Viu que talvez ainda houvesse tempo para se tornar alguém melhor. A questão era, seria tarde demais para reconquistar o que havia perdido? 6 meses se passaram desde aquele casamento que se transformou em pesadelo. Yasmin havia vendido todas as suas joias, roupas de grife e acessórios caros para ajudar a família a sobreviver. Trabalhava como faxineira numa empresa de limpeza, acordando às 5 da manhã todos os dias para chegar no primeiro turno. As mãos, que antes só conheciam manicure, agora estavam calejadas de tanto esfregar chão. O rosto, que sempre foi maquiado por profissionais, agora mostrava as marcas do cansaço e da reflexão. Yasmin havia descoberto o que significava depender do próprio trabalho para sobreviver. Seu pai havia se recuperado do problema de saúde, mas a família ainda vivia numa casa alugada pequena, bem diferente da mansão que ocupavam antes. A mãe de Yasmin trabalhava como costureira para complementar a renda. Era uma vida humilde, mas honesta. Naquela manhã de sábado, Yasmin estava limpando o chão de um shopping center quando viu uma cena que a fez parar. Uma senhora bem vestida gritava com uma funcionária da limpeza porque havia derrubado um pouco de água perto de sua mesa no food court. Você não presta atenção no que faz, a mulher gritava. Olha como você é, mal vestida, mal cuidada. Gente como você não deveria trabalhar perto de pessoas decentes. Yasmin sentiu o sangue ferver. Era exatamente assim que ela havia tratado Ana Paula meses atrás. Sem pensar 2 vezes, largou o pano de chão e se aproximou. Com licença, ela disse para a mulher arrogante. A senhora está sendo injusta com ela. E você é quem para me dar opinião? A mulher rebateu, olhando Yasmin de cima a baixo. Outra faxineira metida? Sou alguém que já foi exatamente como a senhora, Yasmin respondeu calmamente.
E posso dizer que a senhora vai se arrepender muito se continuar tratando pessoas assim. A funcionária olhou para Yasmin agradecida, enquanto a mulher arrogante bufou e se afastou. Yasmin ajudou a colega a limpar a água e seguiu com seu trabalho. Pequenos gestos como esse haviam se tornado naturais para ela nos últimos meses. No final do expediente, Yasmin estava exausta, mas havia algo diferente em seus olhos. Uma paz que ela nunca tivera antes, mesmo quando vivia cercada de luxo. Estava saindo do shopping quando viu uma figura familiar sentada num banco próximo. Ana Paula. O coração de Yasmin acelerou. Nos últimos 6 meses, ela havia tentado várias vezes entrar em contato com Ana Paula, mas sempre foi educadamente dispensada. Sabia que Ana Paula pagava o tratamento do pai, mas nunca haviam se falado pessoalmente desde aquela noite terrível. Ana Paula estava diferente. Usava um vestido simples, mas elegante, e havia uma serenidade em seu rosto que Yasmin não lembrava de ter visto antes. Ana Paula, Yasmin disse, hesitante, se aproximando. Yasmin, Ana Paula respondeu, levantando-se. Como você está? Eu estou bem. Trabalhando, aprendendo. Yasmin olhou para as próprias mãos calejadas, aprendendo o valor das coisas. Vi você defendendo aquela funcionária ali dentro, Ana Paula disse suavemente. Yasmin ficou surpresa. Você estava me observando? Há algumas semanas, na verdade. Queria ver se sua mudança era real ou apenas um teatro para reconquistar o Mateus. As palavras doeram, mas Yasmin sabia que merecia a desconfiança. E o que você concluiu? Ana Paula sorriu pela primeira vez desde que se conheciam. Que você realmente mudou. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Yasmin. Ana Paula, eu sinto tanto... Eu sei. Ana Paula a interrompeu gentilmente. E por isso vim aqui hoje. Por quê? Porque reconheço em você a mesma dor que senti quando percebi o que minha arrogância havia custado. A mesma vergonha, o mesmo desejo genuíno de ser diferente. Yasmin começou a chorar mais forte. Eu estraguei tudo. Perdi o Mateus, machuquei você, dei muito desgosto para meu pai. Você cometeu erros graves. Ana Paula confirmou. Mas nos últimos meses, vi você trabalhando duro, ajudando outras pessoas, cuidando da sua família. Vi você se tornando a pessoa que deveria ter sido desde sempre. O que você está querendo dizer? Ana Paula respirou fundo. Quero dizer que estou pronta para perdoar você. De verdade. A revelação fez Yasmin desabar completamente. Ela se jogou nos braços de Ana Paula, soluçando como uma criança. Obrigada, Ana Paula. Muito obrigada. Mas o perdão vem com uma condição, Ana Paula disse, afastando Yasmin para olhá-la nos olhos. Qualquer coisa. Eu faço qualquer coisa. Quero que você conte sua história para outras pessoas. Quero que você impeça outras Yasmins de cometerem os mesmos erros. Yasmin limpou as lágrimas e assentiu. Eu conto, para quem você quiser. E tem mais uma coisa, Ana Paula disse com um sorriso misterioso. O Mateus quer falar com você. O coração de Yasmin parou. Ele quer falar comigo? Ele tem acompanhado sua transformação também. E acho que vocês dois têm muito para conversar. Naquele momento, como se tivesse sido planejado, Mateus apareceu caminhando na direção delas. Estava mais magro, com olheiras profundas, como alguém que havia passado meses lutando com decisões difíceis. Oi, Yasmin, ele disse, a voz saindo rouca de emoção. Oi, ela respondeu, mal conseguindo falar. Posso conversar com você? Yasmin olhou para Ana Paula, que assentiu encorajadoramente. Vou deixar vocês dois conversarem. Mas, Yasmin, lembra do que conversamos? Ana Paula se afastou, deixando os dois a sós. Mateus e Yasmin se olharam por alguns segundos. O peso de 6 meses de separação entre eles. Como você está? Ele perguntou finalmente. Diferente, ela respondeu honestamente. Muito diferente. Vi você trabalhando, vi você ajudando outras pessoas, vi você cuidando dos seus pais. Você estava me observando?
Minha mãe disse que eu devia ver por mim mesmo se sua mudança era real. Mateus parou, escolhendo as palavras cuidadosamente. E é real, não é? É, Yasmin disse, e havia uma certeza em sua voz que nunca existira antes. Eu não sou mais a pessoa que humilhou sua mãe. Não sou mais a pessoa que julgava outros pela aparência. Não sou mais a pessoa que você se casou. Eu sei, Mateus disse suavemente, e é por isso que posso dizer que te amo novamente. As palavras atingiram Yasmin como um raio. Mateus, não amo a Yasmin arrogante que se casou comigo. Amo esta Yasmin, a que trabalha duro, que defende os outros, que aprendeu o valor das coisas. Yasmin não conseguia parar de chorar. Você me perdoa? Eu te perdoo, ele disse se aproximando. Mas quero que você me perdoe também. Te perdoar por quê? Por ter demorado tanto para reconhecer sua mudança, por ter sido orgulhoso demais para ver que você estava realmente tentando ser melhor. Eles se abraçaram ali mesmo, no meio da praça. Duas pessoas completamente diferentes de quem eram 6 meses atrás. O amor entre eles não era mais baseado em superficialidades ou conveniências. Era baseado em quem realmente eram por dentro. Ana Paula observava de longe, com lágrimas nos olhos. Ver Yasmin e Mateus se reconciliando a fazia lembrar da mulher que ela havia machucado tantos anos atrás. Não podia desfazer aquele erro, mas podia impedir que outros fossem cometidos. Meses depois, numa cerimônia simples mas emocionante, Mateus e Yasmin se casaram novamente. Desta vez, Yasmin usou um vestido simples e bonito. Ana Paula estava na primeira fila sorrindo orgulhosa, e os convidados eram pessoas que realmente importavam. Durante o discurso, Yasmin contou sua história. Falou sobre a arrogância, sobre a humilhação que causou, sobre as consequências devastadoras e sobre como havia aprendido que o verdadeiro valor de uma pessoa não tem nada a ver com suas roupas ou posses. Eu quase destruí a pessoa mais importante da minha vida, ela disse, olhando para Ana Paula, porque julguei ela pela aparência. Quase perdi o homem que amo, porque escolhi ser cruel em vez de bondosa. E quase perdi a mim mesma, porque confundi valor com preço. As lágrimas escorriam pelo rosto de vários convidados, incluindo Ana Paula, que finalmente havia encontrado paz com seu passado. A lição que aprendi, Yasmin continuou, é que a verdadeira riqueza não está no que vestimos ou possuímos. Está na forma como tratamos as outras pessoas, no respeito que damos a quem parece ter menos que nós. Na bondade que oferecemos, sem esperar nada em troca. Ela olhou diretamente para a câmera que gravava a cerimônia. Se você está assistindo isso e reconhece em si mesmo a pessoa arrogante que eu era, saiba que nunca é tarde para mudar. Mas saiba também que a mudança tem um preço. E às vezes perdemos coisas importantes antes de aprendermos a valorizá-las. Ana Paula se levantou e abraçou Yasmin, sussurrando em seu ouvido. Agora você entende por que eu me visto assim. Para lembrar todos os dias que o que importa é quem somos por dentro. Entendo, Yasmin sussurrou de volta. E obrigada por me ensinar. O casamento terminou com uma festa simples, mas cheia de alegria genuína. E quando Ana Paula olhou ao redor, vendo pessoas de diferentes classes sociais, conversando e rindo juntas, soube que havia cumprido sua missão. Nunca mais julgue alguém pela aparência, porque por trás de cada roupa simples pode estar a pessoa mais extraordinária que você já encontrou na vida. E por trás de cada luxo pode estar o coração mais vazio que existe. A verdadeira elegância não se veste, se carrega na alma.